Glória a Deus, que presença gloriosa. Nós bendizemos ao nome do Senhor, porque nós não viemos aqui simplesmente, nós glorificamos a Deus por talentos, mas nós viemos glorificar aquele que distribui talentos. Nós viemos glorificar o nome do nosso Senhor, o seu Senhor e o seu Salvador Jesus Cristo. E eu sei que uma unção como essa nós precisamos aproveitar, e como disse Salomão em Eclesiastes 8:3, nós não devemos ter pressa de sair da presença de Deus. Então nós devemos aproveitar ao máximo aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, a sua glória. Ontem eu estava em Cariacica no Espírito Santo, e antes de pregar a glória de Deus tomou a igreja, e eu disse: Senhor, o Senhor não precisa de um pregador, porque a sua glória está aqui. E então nós somos envolvidos pela presença de Deus, e eu não vou negligenciar a presença de Deus, eu não vou desconsiderar, eu não vou dar de ombros quando a presença de Deus vier, e eu vou me render a Ele, render os meus problemas, render as minhas dificuldades. Eu estava ouvindo o testemunho do ator de Jesus, do The Chosen, e ele disse que ele estava quebrado com apenas $20, e ele não tinha trabalho como ator, e eram os últimos $20, ele estava quebrado, ele não tinha o que fazer, ele não sabia o que fazer, e então na sua casa ele se rendeu, ele disse: Senhor, a única coisa que eu posso fazer é me render à sua presença. E ele começou a se render e dizer: Senhor, eu só preciso do Senhor, eu tenho o Senhor, e quem tem o Senhor tem tudo. E ele fez uma oração e disse: quer saber, eu vou pegar esses vintão aqui, eu vou tomar um café com $20. E ele saiu, tomou um café com uns $20, os únicos que ele tinha. Ele não sabia o que ele ia almoçar, o que ele ia jantar, mas ele já tinha se rendido. Então quando ele voltou, as casas dos Estados Unidos têm aquela caixinha de correio do lado de fora, e quando ele abriu, tinham 2 cheques de $1.800, porque quando você se rende, ele diz: você aprendeu, agora as coisas vão acontecer. Marcos capítulo 5 diz que Jairo, agora ele mesmo sendo mestre da sinagoga, ele está com um problema dentro de casa, então ele não está preocupado com a sua posição religiosa. Ele ouviu dizer que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, e ele falou: eu preciso da cura da minha filha. E a Bíblia diz que quando ele chega, ele se prostra, ele se rende. E quando você se rende, a sua oração vai ser respondida, o seu problema vai ser respondido. Então uma mulher do fluxo de sangue entra, e você não vê no texto Jairo reclamando. Por quê? Porque ele já se rendeu, e se ele se rendeu, ele é o próximo. Vou falar para o lado de cá. Então se você se rende, você é o próximo. Você precisa apenas se render e deixar o Senhor trabalhar em nome de Jesus. Amém? Uma alegria voltar aqui depois de um ano. Já pude ouvir alguns testemunhos de tudo aquilo que nós vivemos no ano passado aqui no Congresso da Almadiguar. Minha gratidão ao pastor Léo, ao pastor Marcos, a Vanessa e o Abner, que gentilmente foram me buscar no aeroporto. Cheguei aqui do Espírito Santo 5 horas da manhã, eles foram me buscar às 8, porque eu falei para eles, se eles dormirem, porque deu tempo de eu dormir no aeroporto também. E eu louvo a Deus por isso. Pastor Alexandre, um grande amigo que Deus tem me dado, e é uma honra estar aqui em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você ficasse de pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler apenas um versículo, primeira epístola de Pedro, capítulo 3 e o verso 9. 1 Pedro 3, 9. E a todos os pastores também, desculpa a minha gratidão a todos os pastores que estão aqui, que foram citados. É uma honra estar com todos vocês aqui hoje. Trouxe a minha família, também fazia 2 dias que eu não os via, minha esposa e meus filhos. Uma alegria poder estar com a minha família aqui. E daqui a pouco nós voltamos, porque eu prego à noite em Ribeirão Preto, na nossa igreja. E nós louvamos a Deus por gastar a nossa vida na presença de Deus. 1 Pedro 3,9 diz: não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para este propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Amém? Você pode dar glória a Deus e se sentar? Amém. Vou falar aqui do livro. Em 2022, eu escrevi um livro porque eu havia sido convocado em 2019 para cuidar de adolescentes. Então, em 2019, nós pegamos uma turma com 15 adolescentes, e no final do ano passado nós devolvemos com 420 ao entregarmos o ministério. E nós vivemos muitos desafios, como pensamentos suicidas, crise de ansiedade, automutilação, dentre tantos outros problemas. E essa é a mensagem que eu e a minha família carregamos: bombardeados. Aqui nós temos ferramentas para abençoar a sua vida,
a sua igreja, ou algum amigo que você sabe que, ainda que não seja crente, está passando por alguns problemas, então você vai abençoá-lo com esse livro para que ele possa ter a sua vida transformada pela palavra de Deus que está aqui nesse livro. Nós precisamos gritar bem alto para essa geração que eles são amados e afirmar a identidade deles e o amor de Deus por eles, para que eles possam então viver o propósito que Deus tem para a vida deles. Então, eu escrevi essa minha mensagem ontem, inclusive, eu também estava voltando a um evento chamado Pais e Filhos. Depois do meu livro, muitos pastores que leram, eu falo da importância dos pais compreenderem a sua função e o seu trabalho na vida dos filhos. E aí eles fizeram, após ler o meu livro, uma conferência de pais e filhos. Aí eu preguei ano passado e preguei ontem também lá na conferência Pais e Filhos. Foi um tempo de cura, foi um tempo de transformação, porque Deus é um Deus que abençoa de 1000, aqueles que o amam 1000 gerações, aqueles que o aborrecem 4. Então você vê que Deus quer abençoar o tempo inteiro, Ele quer abençoar as famílias. E eu tenho esse livro aqui para abençoar a sua vida, vai estar lá no fundo, apenas R$40, eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, a sua igreja e muitas pessoas que você conhece. Amém? Pode dizer amém? Então lá no fundo você vai poder receber. Esse tema é muito importante, a grande comissão, e eu estava orando a Deus esses dias, e o Senhor me deu essa palavra, e as canções então corroboraram aquilo que Deus colocou no meu coração, porque eu tenho certeza que Deus está nos chamando para este tempo, para nos usar de maneira poderosa. Na navegação antiga, costumava-se amarrar uma corda na ponta externa do vergalhão da vela principal e prendê-la na amurada do navio. Porém, em dias de vento forte, um marinheiro ficava encarregado de esticar e afrouxar a vela, conforme a força do vento. Se ele mantivesse a vela frouxa, perdia-se velocidade. Por outro lado, se ele mantivesse a vela esticada demais, o vento podia rasgá-lo ou até mesmo fazer o barco capotar. Este ato de afrouxar a vela era chamado de perdão. O capitão gritava: perdoa! Isto é, deixa o vento passar. Perdoar é isso, deixar passar. A grande verdade é que nós estamos sendo comissionados, e é importante nós lembrarmos que Deus não usa pessoas ofendidas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre uma geração que é ofendida por tudo e qualquer coisa. É ofendida se o pai não comprou o tênis que ele queria. É ofendida se o pai não deu o telefone que todo mundo também tem. É ofendido porque alguns que são filhos de obreiros estão cantando, tocando e fazendo e ele não. E é uma geração que se ofende por tudo. Olha bem para mim. Deus não usa e não trabalha com pessoas ofendidas. Por isso a ordem para nós é perdoa. Tanto que na oração dominical em Mateus 6,12, Jesus enfatiza o perdão. E mostra duas características principais dele. Ele diz que nós devemos perdoar, assim como nós queremos ser perdoados. Você foi ofendido, mas a pergunta que fica é: você também não ofendeu alguém? Porque pessoas ofendidas têm problema com tudo. Pessoas ofendidas dão problema para tudo. Pessoas ofendidas ofendem outras e comprometem a grande comissão. Até quando você vai ficar ofendido? E eu entendo você. Durante muito tempo eu fui ofendido porque eu cresci sem ter pai. E aquilo me ofendia. E sobretudo ofende aqueles que vê os outros com pais. Então na escola você dava problemas, porque no dia dos pais ou no dia das mães, porque você perdeu a mãe, e isso tornou você uma pessoa ofendida. E o Senhor nos trouxe nesta manhã para nos dar liberdade de toda e qualquer ofensa. Nós pensamos que o perdão é uma ferramenta que nós recebemos na igreja para usar lá fora apenas. E quando os problemas se desenrolam dentro da igreja, nós não conseguimos perdoar. Nós apenas conseguimos vociferar que agora estamos sendo perseguidos. Desculpa, mas você não é a última Coca-Cola do deserto. E Deus está trabalhando em você e em mim. E eu não sei se você consegue dimensionar. Eu estava ali sentado pensando o quanto Deus trabalhou na minha vida do ano passado que eu estive aqui para cá. E eu consigo nitidamente ver as mãos do oleiro na minha vida, na minha mente, no meu ministério. Eu consigo ver as mãos do oleiro me livrando e me exortando para que eu seja cada dia menos ofendido, para que eu possa viver o propósito dele na minha vida.
Porque o perdão tem duas características. A primeira é que ele é promocional. Você dá um descontão para quem te feriu quando você perdoa. Então você faz uma promoção. Você me feriu muito, me magoou muito, mas eu vou te perdoar. Eu fico pensando, há pessoas que muitas vezes dizem: eu estou saindo da igreja pior do que eu entrei. Eu vou no culto e eu vejo coisas que eu saio pior do que eu entrei. Se você tem ido à sua igreja e tem saído nos cultos e saído pior do que você entrou, você está pior do que você imagina. Porque você vem no culto, e nós não viemos no culto para que nós sejamos agradados. O intuito do culto é para glorificar a Deus. Então, se você ficou triste ou bravo por alguma coisa, Deus vai ser glorificado da mesmo jeito. Porque este é o propósito do culto. Então você vai ao culto, e se alguém te feriu, e se alguém te ofendeu, você fica esperando a sua oportunidade, porque assim, os fracos, não os fracos, mas os imaturos, eles ficam esperando o momento da vingança. Quando na verdade a vingança do maduro é exatamente perdoar e liberar perdão. Perdão é para gente madura, que vai cada vez mais se tornando menos ofendida. Então tudo te ofende, quem fala te ofende, você precisa então examinar o seu coração, sondar o seu coração e fazer uma oração corajosa, como o salmista: sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Você tem coragem de fazer esta oração sincera e, ao encontrar um caminho mau, liberar perdão para quem te feriu? É impossível você ser comissionado sem trazer na sua alma feridas e ofensas. É impossível. Porque se você não for ofendido, você nunca vai saber lidar com isso. Se você é o tipo de pessoa que não leva desaforo para casa, de fato o único lugar que você vai crescer é em casa. Ou você acha que você é a única pessoa que foi ofendida. Então nós vemos uma geração de adolescentes, de jovens e até mesmo de obreiros que muitas vezes se sentem ofendidos por tudo. Troque o tempo de ficar ofendido por se preparar, por buscar mais a Deus, por pedir ajuda de Deus para liberar perdão, porque Ele é promocional. Segundo, o perdão é proporcional. Perdoo os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que pecaram ou que me ofenderam. Então, você precisa compreender que você vai receber o tanto de perdão que você der. Só que no dia a dia, você não consegue perdoar. Porque, irmão, fala para mim a verdade, nós somos tudo de igreja aqui. Vai me dizer que na sua igreja, se na sua igreja não tiver o que eu vou falar, você foi premiado. Vai me dizer que você que é do louvor não tem um irmão na igreja que chega todo ensaio atrasado. Pronto, essa risada já diz que sim. Todo mundo olha e diz: meu Deus, ele tem um problema com o relógio. E aí você fica ofendido porque você chegou no horário. Olha para mim, comece a se preocupar com sua pontualidade e se despreocupar com a outra que está chegando atrasado. Mas tem um pior do que esse. Pastor, tem um pior do que chega atrasado no ensaio? Tem, minha mulher é líder do louvor a vida inteira. Tem aquele que quer tirar a música na hora do culto. Mas eu sei que não tem aqui, glória a Deus. Mas lá na minha igreja tem, os meninos deixam para tirar a música na hora. E aquilo te ofende de tal maneira que você diz: se for desse jeito eu não faço mais. E embora seja engraçado, porque é uma realidade em todas as igrejas, nós estamos vendo muitas pessoas dizendo: eu sou muito comprometido e eu não posso ficar neste grupo descomprometido. Não, você é muito ofendido e não consegue influenciar os outros. Você é muito ofendido e não consegue trazer paz ao grupo. Você é muito ofendido e não consegue trazer, fazer com que as pessoas tenham bons relacionamentos. Porque você já está nervoso, você já está ofendido. E você fala: não vou defender esse cara não. E não é defender aquele cara, não é defender o erro. É você pensar como grupo e dizer: eu vou preservar o meu grupo. Eu vou preservar... Porque o pastor, ele já está pensando em um monte de outras coisas. Aí o pastor chega na igreja e o grupo, alguém está bravo: pastor, estou bravo, já não vou vir mais. O pastor fala: meu Deus, eu tenho que pregar, o irmão já me trouxe um problema aqui. Porque se o pastor pudesse atender o telefone do jeito que ele queria, ele dizia: casa da salada, qual o pepino?
Porque todo dia é um pepino novo, então você se sente ofendido, porque alguém não trouxe. E é claro que eu não estou aqui dizendo que você não tem que tirar a música, porque se você não cuida do seu ministério, você só vai ver Deus levantando os outros e você vai ficar para trás. Mas nós precisamos ter como corpo, cada vez mais, expulsar a ofensa do nosso meio, para que tenhamos grupos mais consolidados, mais unidos. Que tal você começar a constranger esta pessoa e dizer, não, tudo bem, você não tirou a música, tudo bem, nós vamos tocar do seu jeito hoje. Aí ele vai olhar e falar, mas está muito ruim. Não, mas está muito ruim por sua causa, irmão. Glória a Deus que o louvor está ruim por sua causa. O Senhor te ama. Você acha que é isso que Ele merece? Façamos isso. E você então começa a minimizar os atritos dentro dos relacionamentos, porque quando você é menos ofendido, nada mais te afeta. Porque muitas pessoas dizem, eu vou parar, porque elas não conseguem lidar com o seu orgulho e a sua ofensa. Então ela diz, eu vou para outro lugar, porque aqui não é para mim. Não, é para ser ofendido mesmo. Vai chegar no outro lugar, vai ser ofendido também, e não vai frutificar de maneira alguma. Então finca suas estacas na igreja que você está, e começa a ser menos ofendido, que você vai ver o crescimento que tanto você ora e deseja. Mas nós desejamos que as nossas igrejas cresçam, que os jovens venham, mas quando eles vêm, nós nos sentimos ofendidos. Porque vai chegando um que toma banho, que escova o dente, e as meninas falam, meu Deus, Deus mandou um que escova os dentes e toma banho, glória a Deus. E aí você sai correndo atrás, vou escovar o dente também, vou passar até perfume. Isso te ofende. Na igreja nós temos pessoas que se relacionam, como o pastor Léo disse aqui, nós nos alegramos, eu também sou dessa geração que se alegra quando vê um casal se formando dentro da igreja, você diz, meu Deus, tem sonhos, tem projetos, e glória a Deus por isso. Mas quando você namora, você não assinou um contrato que obrigatoriamente você tem que casar. Sim ou não? E aí, sim ou não, irmãos? Você não concorda comigo? Tem que ter um contrato na sua igreja, tem um contrato lá? Se tiver, tudo bem, me desculpa, né? Mas a maioria não tem. E aí termina, porque pode acontecer, ok? E aí vocês estão na mesma igreja. E aí passa 6 meses, ele começa a namorar com a sua melhor amiga. E você diz, agora eu sei qual é o sentimento de Eva ao falar com a serpente. Mas aí você vive de ofensa, e você diz, eu vou mudar de igreja. Você não tem nenhuma direção de Deus, você não tem nada. E a gente vai vendo as pessoas migrando, e eu não sei se é verdade, mas eu vi uma pesquisa, de quais são as maiores igrejas hoje no Brasil. A primeira é a Assembleia de Deus, a maior igreja do Brasil. Você sabe qual é a segunda? O pastor estava me falando isso, eu não pesquisei, não tive tempo, porque foi agora, eu não sei se é verdade, mas ele disse para mim, pastor, a maior igreja do Brasil é a Assembleia de Deus. A segunda maior igreja no Brasil hoje são os desigrejados. Eu não sei se esse dado é real, mas quando ele me falou, eu disse, não é possível. Ele disse, é. Porque as pessoas estão num êxodo incrível. Por quê? Porque elas não aplicam a palavra de Deus em suas vidas e são ofendidas por tudo. Então elas são ofendidas porque agora vão sair da liderança de um trabalho. E aí ela fica ofendida porque o que eu fiz de errado? Não, só chegou um tempo, outras pessoas vão crescer e você vai crescer para outro lado. Então, para nós sermos comissionados, precisamos ser menos ofendidos. Olha a história de Paulo. Há um problema enorme porque Gálatas 2:1 vai dizer que Paulo ficou 14 anos em Tarso. Mas Barnabé se lembra dele. E Barnabé vai atrás dele e diz, Saulo, eu estou indo em Antioquia e lá você vai ser o pastor de lá. A Bíblia diz que o Espírito Santo disse, trazei Barnabé e a Saulo para Antioquia. Depois o Espírito Santo muda e diz, traz a Saulo e a Barnabé. Então, Paulo está maravilhado, e o capítulo 13 diz que eles vão empreender a sua viagem. E aí então Paulo fala, quem que você vai levar? E Barnabé diz, vou levar o meu sobrinho, João Marcos. E João Marcos é aquele menino que não tem aqui. Sabe aquele criado por vó, que solta pipa no ventilador? Aquele que a mãe leva leite no copo com café lá no quarto para ele, que ele não sai do quarto, mas daí ele chega na igreja e fala que quer namorar. Ninguém quer namorar com você não, rapaz, você não sai do videogame? Você nem ora. Fica bravo não, isso aqui é que nem bezetacil, dói, mas daqui a pouco passa. E João Marcos ainda não estava pronto. E quem não é ofendido não tem problema de dizer eu não estou pronto. Pergunta para a pessoa do teu lado, você acha que você está pronto?
Eu fui implantar uma igreja esse ano, começaram a implantar uma igreja, e a minha mulher virou para mim: você está pronto? Eu disse para ela: eu acredito que não, porém, o que eu preciso está lá para que eu esteja pronto. Vou explicar isso. Para você ser um jogador, você é um jogador de futebol e você quer ser um jogador do Real Madrid. Você não vai ser um jogador do Real Madrid com o treino do Corinthians, por exemplo. Isso é impossível, não tem como, nenhuma possibilidade. E eu estou falando aqui com toda a isonomia. E a minha fala aqui é com toda a isonomia e sem nenhum viés. Mas se fosse no Palmeiras, para ser bem... Brincadeira à parte. Mas, ofendi alguns irmãos, me perdoem, irmãos. A mensagem já está começando a trazer cura agora. Então, você não vai conseguir com o treino do Corinthians, ou do São Paulo, ou do Palmeiras, você não vai conseguir para ser um jogador do Real Madrid. Você vai ser contratado, mas você vai se tornar de fato um jogador do Real Madrid quando você tiver os treinamentos do Real Madrid. Alguém concorda comigo ou não? Então não importa se você não está pronto agora. Importa se você está se libertando de tanta ofensa e dizendo: eu não estou pronto, mas eu quero estar pronto. E João Marcos não estava pronto. E ele volta, diz Atos 13:13, diz que ele volta para Jerusalém. Ok, eles vão caminhando, vão estabelecendo as igrejas. Paulo vai tomando o título que Pedro diz que é dele, de apóstolo dos gentios. E Paulo vai estabelecendo a igreja, estabelecendo igrejas, trazendo para nós o que nós temos até hoje de carga doutrinária, e glória a Deus por isso. E então nós chegamos no capítulo 15, eles vão empreender, diz o verso 36 até o 39, eles vão empreender uma outra viagem, e Barnabé e Paulo perguntam: quem você vai levar? E Paulo diz: eu vou levar João Marcos, e Paulo fala: jamais, nenhuma hipótese, não tem como, é impossível, não vai rolar, não vai dar certo, isso não vai acontecer. E o verso 39 é enfático em dizer que eles tiveram uma grande discussão, de tal maneira que eles se separaram. E olhe para mim, Paulo estava tão ofendido naquele momento que ele havia se esquecido dos 14 anos, que ele mesmo havia ficado esquecido, e que Barnabé foi quem lembrou-se dele. Eles se separaram, porque ele agora está ofendido. E quem é ofendido ofende, porque como ele está ofendido, ele automaticamente também está ofendendo o Barnabé, que foi uma bênção na vida dele, e João Marcos. Mas eu amo a Bíblia porque ela vai nos ensinando como conviver, como nos comportar e a nos afastar das ofensas. Na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, Paulo vai dizer aqueles que lhe causaram muitos males. Homens que durante o seu ministério causaram males, porque haverão pessoas que vão causar males, que é para saber o quanto você ama Jesus mesmo, de tal ponto que você vai estar ferido, mas vai continuar servindo ao Senhor. Nós precisamos ser feridos mesmo, para que nós possamos amadurecer em Deus, e compreendermos que é Ele o nosso pastor, e Ele não vai faltar. Mas Paulo, na sua maturidade, ele está menos ofendido, e quando você está menos ofendido, você também perdoa mais fácil. Quando você está menos ofendido, você tem clareza dos seus atos e ações, e você diz: eu preciso recalcular algumas rotas na minha vida. Então você precisa recalcular a sua rota da maneira que você trata o seu pai, da maneira que você trata a sua mãe, da maneira que você está vivendo, porque você começou um namoro bacana de Deus, em oração, e depois da oração você levou ele para a imposição de mãos, e eu vou parar por aqui, para você ficar imaginando o resto. E agora você precisa voltar e recalcular a rota e trazer a sua vida para a santidade, trazer a sua vida para o quebrantamento, para a entrega, para a devoção. E a maturidade levou Paulo a isso. E o verso 11 é muito maravilhoso de 1 Timóteo capítulo 4, porque ele diz assim, Paulo diz: traze-me também Timóteo, porque ele me é muito útil. Quando você é uma pessoa ofendida, você não passa de uma pessoa inútil aonde você está. E por mais que seja duro ouvir isso, isso vai precisar nos curar, para nós compreendermos que precisamos ser úteis na casa de Deus.
Agora João Marcos, na sua maturidade, se transformou numa pessoa útil, porque Paulo deixou de ser ofendido e porque o próprio João Marcos vai ter que aceitar o chamado de Paulo, alguém que o feriu profundamente. Você está disposto a servir um pastor que em algum momento feriu você e a sua família? Você está disposto a perdoar um líder que feriu você, que disse que você não chegaria a lugar nenhum, e quando alguém disser que você não chega em lugar nenhum, você precisa ir para Deus e dizer muito mais do que a palavra de alguém: eu tenho a palavra de Deus. Só que muitas pessoas se ofenderam, e eu tenho esses dias estado numa crise pensando: Senhor, eu tenho ouvido algumas pessoas dizendo que como igreja nós temos que pedir perdão para as pessoas que foram feridas, e nós não temos. Porque também muitos de nós fomos feridos e estamos aqui. Então nós não temos que pedir perdão para aqueles que foram feridos pela igreja. Porque eles não vieram à igreja por causa de homens, mas por causa de Jesus. E quando os homens nos ferem, nós precisamos deixar a ofensa de lado e continuar amando Jesus. Ele, com a sua mensagem poderosa e com um novo discurso, diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Você consegue sobrepor a ofensa e estar maduro de tal maneira para amar alguém que se tornou seu inimigo? Então a pergunta não é o quanto nós somos cristãos retóricos. Eu sou cristão, eu vou na igreja, eu sou da Almadiguar. Não combina você colocar na mesma frase: mas eu sou ofendido. Mas eu estou ofendido. Se você parou de fazer o que você fazia na igreja porque está ofendido, você precisa de libertação. Você precisa de compreensão da sua identidade e do amor de Deus para a sua vida. A epístola de Pedro diz que nós não devemos viver retribuindo mal com mal ou ofensa com ofensa, mas ao contrário, nós precisamos ser bênção. Quando a ofensa encontra alguém maduro, o seu ciclo simplesmente é terminado, é esvaziado. Mas toda vez o assunto do seu ministério é o mesmo, que alguém te acusou, que alguém te tratou mal, o seu ministério morreu, o seu chamado morreu, porque alguém te ofendeu. E a morte do seu ministério não está ligada à ofensa, mas a você que é ofendido. Quando você deixar de ser ofendido, você vai voltar a frutificar de novo. E essa nação, Guarulhos, precisa de adolescentes, jovens, as faculdades, a escola, de pessoas que sejam menos ofendidas. Olha para mim, o diabo está doido para você concordar com as pessoas do mundo. Por que nós somos feridos na igreja muitas vezes? Porque aqui nós somos feridos, e quando lá no mundo as pessoas dizem: mas na igreja as pessoas são falsas. E aí você diz: é verdade mesmo, porque eu fui ferido. E você está concordando com o ímpio. E alguns ímpios dizem, como disse John MacArthur: eu não vou à igreja porque lá há muitos hipócritas. Ok, tudo bem, pode vir, tem lugar para mais um. E nós vamos vivendo de ofensa em ofensa. Jesus corrobora, ele fortalece a ideia de se desvencilhar da ofensa ao ensinar a palavra do credor incompassivo, de um homem que tinha uma dívida homérica, enorme, e foi perdoada pelo seu Senhor, mas não teve a capacidade de liberar perdão por uma dívida menor. Isso aqui é claro, a mensagem é clara, é límpida, é translúcida. Jesus está dizendo: eu livrei você do inferno, e você não consegue, eu perdoei você para você não ir ao inferno, e você não consegue perdoar alguém que te feriu ou que te ofendeu. Os cristãos antigamente morriam nas arenas em Roma, e você chateadinho porque alguém te ofendeu. E aí eu tenho que sair lá de Ribeirão Preto para falar isso para você, porque você não quer escutar do seu pastor da sua igreja. Problema seu, receba. Ele te livrou da condenação eterna, e você não pode perdoar alguém de uma ofensa passageira. É muito interessante que a ofensa, segundo a psicologia, é uma reação emocional complexa, que surge quando nos sentimos atacados, desvalorizados ou menosprezados de alguma forma. No entanto, a capacidade de nos ofender varia de pessoa para pessoa e está intrinsecamente ligada à nossa percepção de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Você é ofendido por causa da sua percepção de mundo. Você é ofendido porque na sua percepção sobre você, você é o vermezinho de Jacó. Sabe o que significa 77 anos? Nem eu, nem você, a maioria de nós não temos essa idade. Que muitas pessoas fizeram esta igreja, muitas vezes, jejuando porque não tinham o que comer. E você está querendo que eu termine de pregar logo para você almoçar.
Tiveram pessoas que não fizeram patrimônio, mas que eles têm um tesouro guardado no céu por conta da sua vida derramada na presença de Deus. Você acha mesmo que esses irmãos não foram ofendidos? E se você perguntar para eles, talvez a família deles vão dizer, a igreja ofendeu os meus pais. E eles vão dizer, não, eu servi ao meu Senhor. E você fica bravo, como? Você não pode aceitar isso? Essas pessoas têm uma percepção clara de que o coração delas estão em Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, se aguardo apenas nas coisas desta vida. Ele está falando de uma perspectiva de eternidade, ele está falando que é algo muito maior, que o Senhor nos deu algo muito maior, de tal maneira que a ofensa precisa morrer hoje, para que o nosso ministério nasça também hoje. O que diríamos, por exemplo, do capítulo 3 de Atos, quando o coxo na Porta Formosa é curado? Qualquer homem, em qualquer estado, seria curado naquele dia, porque o texto começa dizendo que Pedro e João estão indo à hora da oração, e você que lê Bíblia sabe, os dois ficavam brigando para saber quem Jesus amava mais. Quem era mais amado por Jesus, mas agora eles romperam as ofensas de quem Jesus ama mais, de quem Jesus ama menos. Ai, o meu pastor me ama mais porque eu saí para comer com ele. Ai, o meu líder me ama mais. E nós como líderes temos que tomar cuidado, porque às vezes na nossa comunicação, nós não queremos comunicar que amamos mais um em detrimento de outro. Mas nós fazemos isso de maneira indireta, porque é a maneira que a pessoa tem a sua leitura do seu mundo. E então ela diz, o pastor me ama muito porque ele falou isso. Não, ele ama igual. Só que você está vendo como se você fosse amado diferente, porque você tem essa necessidade, essa carência, e essa carência se transforma numa ofensa. Então eles sobem sem ofensa. Agora eles sobem para a hora da oração sem ofensa, e um coxo começa a andar. Há uma geração que está precisando andar, que está parada, mas que vai continuar parada, porque as ofensas estão operando em alguns relacionamentos. A comunhão não é a ausência de problemas, mas é o esforço em superá-los, é o entendimento do que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Então nós temos problemas na igreja e vamos na escola falar com o ímpio. A igreja é complicado, cara, eu estou lá, eu vou falar uma coisa para você. Não, a igreja é um lugar em que você é forjado. Sabe por que muitos jovens são bem-sucedidos no seu trabalho? Porque aprenderam na igreja a lidar com o trabalho em grupo. Muitos jovens aprendem na igreja e derramam no mundo corporativo, porque a igreja fez um bem enorme para eles. Você nem sabia falar, rapaz, quando chegou aqui, agora a igreja te deu a oportunidade, você fala até bem. Você nem sabia que você cantava, mas você chegou aqui na igreja, aprendeu, descobriu que podia cantar, foi se esforçar e está cantando. É a igreja que fez isso, então a igreja não deve pedir perdão a ninguém. Ela ainda é a noiva de Cristo. Mas o que nos une precisa ser muito maior do que aquilo que nos separa. Só que nós focamos apenas naquilo que nos separa. E nós olhamos e dizemos, pessoas são, fulano e ciclano é muito difícil. E que maravilha, porque pessoas difíceis são uma oportunidade de amadurecermos espiritualmente e emocionalmente. Olha para mim, lá no seu trabalho você lida com pessoas difíceis, mas você não pede a conta, cara de pau. Mas na igreja eu não quero mais fazer, porque eu tenho incompatibilidade de gênio com o meu líder. Vou guardar o que eu ia falar aqui, vai. Ou nós falamos diretamente para essa geração, ou nós vamos comprometer a próxima. Ou você deixa de ser ofendido e começa a fazer a sua igreja crescer, porque Deus te colocou lá para isso. Eu convidava todo mundo. Eu levei muita gente para a igreja. Mas depois que eu fui ferido, não levo mais ninguém também agora. É mesmo, Raivinha? Você é o Raivinha? Colocar a mão na sua cabeça para essa raiva sair. E você ser liberto para frutificar, porque você serve a Jesus. E eu estou falando até mesmo em casos que você foi ferido e ofendido de fato. Você não merecia aquilo. Mas se Deus permitiu, enxergue o propósito disso na sua vida de crescimento. Nem todo mundo vai te amar. Você não é sorvete não, rapaz. Para todo mundo amar você. E você precisa descobrir isso, porque senão você fala com todo mundo. Não é? Você conta para todo mundo, tudo da sua vida. E aí alguém conta e fofoca, e você fala, tá vendo, a igreja, ó, eu contei. Você precisa aprender que tem as pessoas certas para falar. Nós precisamos aprender desta maneira. Só que as ofensas que recebemos, não pode ditar o que acreditamos sobre nós.
Quero repetir isso. As ofensas que você recebe não pode ditar o que você acredita sobre você. Você pode dizer isso para você? As ofensas que eu recebi. Vou contar até 3, aí todo mundo fala junto comigo, tá bom? 1, 2, 3. As ofensas que eu recebi não pode ditar o que eu acredito de mim mesmo. Você já leu Mateus 12, do 23 ao 24? Diz assim: então toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Você acha que é uma ofensa Jesus ser chamado de Beelzebu? Pois ele foi. E você acha que se o teu Senhor foi chamado de Beelzebu, você vai ser chamado de lindinho e de maravilhosa? Você já leu Mateus 11, 19? Diz assim: o filho do homem por sua vez come e bebe, e vocês dizem: é comilão, é beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que ele produz. Ele foi chamado de glutão e beberrão, e você está achando que você vai ser chamado de ungido? Você já leu Lucas 23, 5? Mas eles instavam ainda mais, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Galileia, por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. O nosso Senhor foi chamado de agitador. Em Marcos 3, 21, disseram: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: os próprios parentes, está fora de si. A própria família de Jesus chamou ele de louco. Em João 7,12 está escrito: entre as multidões havia muitos boatos a respeito deles. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Ele, o nosso Senhor, foi chamado de enganador. Então, se ofenderam o nosso Jesus, nós não podemos esperar elogios e aplausos. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas ofensas. E por que Jesus aprendeu e aceitou a ofensa? Ele aceitou as suas ofensas porque ele não queria abrir mão do plano de Deus para a vida dele. Hebreus capítulo 12, verso 2 a 4 diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Você só vai receber o teu propósito e o teu chamado o dia que você conseguir desprezar a afronta que estão fazendo com você. Não tem como não ser afrontado, faz parte, está intrínseco no chamado, na chamada de Deus, no ministério. É importante isso para nós. Você sabe por que alguns lideram e outros não? Porque a vida de comunidade da igreja é liderada por aqueles que não se sentem ofendidos por tudo e por qualquer motivo. Você não consegue ser um líder completo e pleno enquanto você é ofendido com qualquer coisa. Então eu fiz toda uma programação e o pastor disse que não. Aprenda com isso. Então eu combinei com o pastor e na última hora ele mudou. Aprenda com isso. Ah, mas eu estou trabalhando tanto, eu ensaiei e não fui chamado para cantar. Aprenda com isso. O mundo está esperando os filhos amadurecidos de Deus e não os infantilizados. Que tudo se ofendem, que tudo se entristecem, que tudo faz com que eles parem. Qualquer motivo é motivo para você parar? É a minha pergunta. Qualquer motivo é motivo para você deixar de ir à igreja? Quando se converteu, ia segunda, ia terça, ia quarta, ia quinta, mas agora você é só um ofendido e vai quando dá. Vai quando está na escala, porque se eu não for, ninguém vai. Qual é a motivação que te faz cumprir o teu chamado? Porque muito mais do que ação, ou tanto quanto ação, nosso Senhor Jesus está vendo motivação. Ele viu essa ofensa em Judas, quando em João 12, Maria quebra um unguento e Judas é ofendido, e Judas percebeu que Jesus leu os pensamentos dele. O verso 7 e 8 diz: disse pois Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso.
porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Judas foi descoberto, o ofendido foi revelado. Jesus desmascarou a hipocrisia dele, embora não tenha exposto ele diante do grupo. Porém, ao louvar a atitude de Maria, Cristo repreendeu indiretamente Judas. Ou melhor, abertamente ele repreendeu pela primeira vez. Embora os discípulos não tenham levado a questão adiante, eles viram, mas passaram um pano, naquele dia Judas se sentiu exposto e ofendido. E ao invés de admitir o seu erro, ele decidiu se vingar. Então hoje, e aqui eu vou para o fim, quebre o ciclo da ofensa na sua vida. E o ciclo da ofensa é ofensa, traição e vingança. E você trai o Senhor quando você não cumpre o propósito dele na sua vida. Salmo 69:9, o zelo pela casa do Senhor me consome. E o profeta diz que o Senhor não gosta, ou que é maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas nós somos ofendidos e vamos fazendo de qualquer maneira. Então nós traímos o chamado que Deus nos deu e estamos esperando a hora de nos vingarmos daqueles que nos ofenderam. Quebre o ciclo da ofensa hoje. Ofensa, traição e vingança. E eu concluo, uma pessoa ofendida. Pastor, ok, como eu sei que eu sou ofendido? Simples, uma pessoa ofendida tem razão em tudo. Ela nunca concorda com ninguém. Ninguém nunca está certo. E a opinião divergente sempre a pessoa está errada. Eu sei que ninguém conhece ninguém aqui olhando para a cara de vocês. Um olhou para o outro e quase falou o nome. Ô, fulano lá. Desculpa, mas Deus não está falando com o fulano que não veio, está falando com você que está aqui. Só para lembrar. Então uma pessoa ofendida, ela vive para demonstrar que tem razão. Uma pessoa que está plena e que se livrou da ofensa, ela simplesmente quer viver a plenitude de Deus. Porque o teu propósito não está na mão de nenhum homem. Porque a chamada de Deus na sua vida não está na mão de nenhum homem. Então você se livra da ofensa dos homens e segue fazendo a obra de Deus. E uma hora Deus vai dizer, você, chegou o seu momento, chegou a sua hora, chegou o seu tempo. Há muitas pessoas que ainda não estão prontas, mas que estão sendo forjadas por Deus. E a ofensa faz parte disso, para que você possa viver o melhor na sua vida. E para terminar, o que diríamos da mulher sirofenícia? Os discípulos não queriam nem que Jesus atendesse ela. Ela foi ofendida pelos discípulos. Depois ela foi ofendida por Jesus. Mas ela não estava naquele dia para ofensa. Sabe quando você está com preguiça de ficar ofendido? Sabe quando você diz, eu estou com preguiça de ficar ofendido. Eu preciso receber aquilo que eu tenho necessidade. Então ela diz, não me importa se eu sou ofendida. E quando você se recusa a abrir as portas da ofensa no seu coração, você abre as portas do sobrenatural. E ela precisava da cura da filha dela, então ela não perdeu tempo com a ofensa. E ela recebeu a cura que ela tinha. Enquanto você está gastando tempo com a sua ofensa, você não está recebendo o que Deus tem para você. Então você diz, não passei na faculdade de novo, aquela vaga de emprego não deu de novo. Eu não estou condicionando aqui que Deus quer te amaldiçoar. Eu estou dizendo que Deus quer te ensinar. Porque Ele tem grandes propósitos para você. E você precisa aprender a lidar com a ofensa. E como ela não abriu as portas para a ofensa, ela recebeu aquilo que ela precisava e ainda teve a sua fé elogiada. A sua fé hoje poderia ser elogiada? Fique de pé, eu quero orar por você. E eu quero que você seja bem sincero e sincera. Talvez você esteja ofendido com o término de um relacionamento. Talvez você esteja ofendido porque foi tirado de um cargo. Talvez você está ofendido por causa do teu pai, da tua mãe, ou porque você não teve o pai e a mãe. Você está ofendido por algum motivo. Eu queria que você saísse do seu lugar. Seja sincero com Deus. Você sabe o que Deus está falando com você. E eu quero orar por você, abençoar a sua vida. Venha se quebrantar. Venha pedir perdão ao Senhor. Não continue sendo uma pessoa ofendida. Venha aqui à frente no altar, eu quero orar por você. Eu tenho 5 minutos. E eu preciso que você corra aqui para eu orar por você e devolver o microfone. Mas eu preciso orar. Eu não acredito que Deus colocou essa palavra no meu coração, que não seja para curar todos vocês que são da Almadiguar e trazer sobre você um tempo novo. Trazer a você um tempo de bênção. Isso, pode começar a vir. É preciso ter coragem para dizer, sim, Senhor, eu sou ofendido. Sim, Senhor, eu não estou me relacionando bem com os meus pais porque eu sou ofendido, sou ofendida. Sim, Pai, eu nem estou indo na igreja porque eu sou uma pessoa ofendida.
Eu briguei com o líder lá do som, do louvor, dos jovens, e eu fiquei ofendido, eu não quero mais voltar lá. E Deus precisando de você, e você aí nessa ofensa, até quando? Até quando você vai ficar no departamento infantil de Deus? Se você é dos adolescentes e dos jovens, você precisa sair na prática do seu evangelho, de ser um bebê que tudo te ofende. Deus está te dando a oportunidade de você melhorar o seu talento, afiar o seu talento. Se você canta e foi tirado, treine mais. Ah não, agora estou ofendido, não estou nem ensaiando em casa. E o pai e a mãe, pastor, ora pelo meu filho, ora pela minha filha, ela não está nem ensaiando. Mãe, coloca a mão na cabeça do seu filho e da sua filha e fala, eu te repreendo, ofensa. Vou te dar a chance porque eu vou orar e vou devolver o microfone, mas se você é uma pessoa ofendida, se tudo você tem razão, você é ofendido, você é ofendida. Você está com problemas no trabalho e não sabe como vai ser amanhã, sai do seu lugar, você foi ofendido lá. E você precisa abrir o teu coração, porque Deus vai te promover, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Deus vai fazer o seu ministério ser frutífero. Deus nunca fala através da sua palavra que não seja para trazer um tempo novo, para que haja arrependimento e transformação, para que Ele te use. Você vai ser um pregador, uma pregadora, você vai ser um discipulador, uma discipuladora. Você vai ser um pastor das próximas igrejas nos próximos anos. Então aceite essa lição de Deus e saia daqui menos ofendido e se quebrante. E ela não vai vir, você não vai, isso aqui não é uma varinha mágica. Nós vamos orar para que você se arrependa, mas depois você vai precisar aprender a lutar com isso. Quando a ofensa vier, você vai dizer não. Você se ofende porque alguém está sendo abençoado, o ministério está indo. Então você tem facilidade de chorar com os que choram, mas que enorme dificuldade você tem de se alegrar com os que se alegram. Você é ofendido. Se você não consegue se alegrar com quem se alegra, você é ofendido. E Jesus precisa te curar. E Jesus precisa te libertar. E Jesus precisa trazer um tempo novo. Fique no seu lugar, que eu digo espiritualmente, na sua igreja, na sua liderança, ou ainda que você esteja fora por um tempo, e tire a ofensa, fique ali para Deus trabalhar no seu coração. Comece a orar com uma oração sincera. Diga o nome da pessoa que te ofendeu e diga, Senhor, eu vou perdoar ela hoje, eu vou liberar o meu coração, abençoa o meu líder, abençoa o pastor, sei lá, abençoa o meu pai, a minha mãe, eu não sei quem fez você se tornar uma pessoa ofendida. O que eu sei é que Deus tem um tempo novo para a sua vida. Feche os teus olhos, comece a orar aí. Eu não posso orar por você, eu não sei pelo que você passou, mas você sabe, você precisa orar. Senhor, o Senhor quer levantar uma geração de adolescentes e jovens que são maduros no Evangelho, que amem a sua palavra acima de tudo e que não se ofendam por qualquer coisa. Não nos permita pastorear e influenciar uma geração fraca, que se ofende com tudo, mas nos ajuda a levantar uma geração forte, que por algo maior, por um propósito maior, não leva em consideração as ofensas levadas, mas através da ofensa, traz sobre si um crescimento espiritual, um crescimento emocional. Eu declaro, há um tempo de crescimento para o Madiguar. Eu declaro que assim como os judeus voltaram, bendito é o nome de Jesus, assim como os judeus voltaram pós-cativeiro babilônico, eu declaro que Deus está trazendo os ofendidos de volta para o Madiguar. Pai, aqueles que são deste povo estão em outras igrejas e saíram ofendidos. Espírito Santo, eu declaro com voz profética, eles vão voltar para o lugar que o Senhor os chamou. É um tempo de ver essas pessoas retornando. Não digas como diz, eu sinto a graça de Deus aqui de uma maneira extraordinária. Eclesiastes 7:8 diz, não digas que os tempos passados foram melhores. Então você diz, quando aquele líder estava na minha igreja era um tempo maravilhoso. Não, o melhor tempo é agora, o melhor dia é hoje, o melhor momento é o que você está vivendo. Vai se livrando das ofensas. Eu oro, Pai, e declaro, livra o teu povo das ofensas. Levanta aqui adolescentes e jovens maduros, para que eles possam suportar a carga do Evangelho. Eu declaro, Senhor, que eles estão sendo preparados e vão converter esta ofensa em maturidade.